Olá pessoal, eu sou o professor André Maurício e na nossa aula de hoje nós vamos estar falando sobre espaçamento entre linhas e parágrafos. Observe um texto que eu apresento para vocês. Ele possui 4 parágrafos, sendo um desses parágrafos os títulos. Se vocês perceberem, após cada parágrafo existe um espaçamento. Então, esse é o primeiro parágrafo, existe um espaçamento antes de iniciar o segundo parágrafo. Selecionei o segundo parágrafo, vocês podem observar que também existe um espaçamento antes de iniciar o terceiro parágrafo, e assim por diante. Bom, pessoal, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou selecionar todas as linhas, todos os meus parágrafos, tá? Todo o meu texto, e eu quero descobrir qual que é o espaçamento que eu tenho depois de cada parágrafo. Para conseguir fazer isso, nós vamos clicar na seção parágrafo. Eu vou ter aqui um botãozinho que vai me exibir uma caixa chamada configurações de parágrafo. Então observa, ó, em cada seção existe uma caixinha de diálogo. Se eu clicar um botãozinho que vai exibir uma caixinha de diálogo. Se eu clicar nesse botãozinho, ele vai me exibir uma caixinha, tá? Uma caixinha de configurações do parágrafo. Nessa caixinha aqui, ó, pessoal, ele está falando qual que é o espaçamento do seu parágrafo. Antes, ele está zerado, 0 pontos. E depois de cada parágrafo tem um espaçamento de 8 pontos, tá? Então vocês conseguem perceber que depois de cada parágrafo, existe um espaçamento de 8 pontos. O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer o seguinte, eu vou selecionar, vou deixar o título de fora, vou selecionar esses 3 parágrafos aqui. Pessoal, eu quero mexer no espaçamento depois de cada parágrafo, tá? Lembrando, ó, que o de cima não vai ser afetado, porque ele seria antes, né? Então, depois do segundo parágrafo eu tenho espaçamento, depois do terceiro parágrafo eu tenho espaçamento, eu quero mexer nesses espaçamentos. O que eu vou fazer? Eu vou clicar na caixinha, tá? E o espaçamento é 8 pontos. Eu vou marcar aqui, ó, de 24 pontos, tudo bem? Então, de 8 eu alterei para 24 e vou dar um OK. Olha o que vai acontecer com o espaçamento desses parágrafos. Vocês estão vendo? Eu coloquei um espaçamento bem grande para vocês perceberem. Então, do segundo para o terceiro existe um espaçamento de 24 pontos, do terceiro para o quarto também existe um espaçamento. Se eu fosse criar um outro parágrafo aqui embaixo, também haveria esse espaçamento, tá? Porém, em relação ao primeiro parágrafo, não houve espaçamento. Por quê? Eu selecionei a opção depois. Para que houvesse esse espaçamento, eu deveria ter selecionado também essa primeira linha, tá? Mas eu não fiz. André, como que eu faço para alterar esses espaçamentos aqui, né? Para que eu consiga também colocar o espaçamento antes. Nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou clicar aqui, ó. E aí, antes está zerado. Eu consigo fazer isso também. Tudo bem? Ah, André, mas eu não posso chegar aqui em cima e colocar depois? Pode, você pode fazer isso, né? Aqui é depois. Se fosse comparar aqui um espaçamento, ó, seria antes, tá bom? Vou selecionar aqui só para vocês perceberem e vou colocar o antes também, ó. Vem aqui, antes eu vou colocar no espaçamento de 16 pontos. Olha lá, pessoal, tá vendo, ó? Então foi gerado um espaçamento de 16 pontos e esses outros de 24 pontos. Caso eu quiser remover o espaçamento, eu seleciono aqui todos eles novamente, ó, né? Posso selecioná-los novamente. Vou abrir a caixinha e olha lá, pessoal, ele está marcando 24 pontos. Eu vou marcar 8 pontos novamente, ó. Vou dar um OK. Foi alterado, tá? E o que eu faço agora? Eu seleciono somente esse parágrafo, tá? Eu tenho um espaçamento aqui de, vamos ver esse valor, de 16 pontos. Eu vou colocar 0 pontos. Então, vamos lá. Olha aí, ó, ele tirou o espaçamento. Então, entenda, pessoal, por padrão, o espaçamento entre linhas é de 8 pontos. Vocês conseguem fazer essa configuração mexendo nessas opções aqui, ó, espaçamento antes ou depois, tá? Você só precisa entender o que é antes aqui do parágrafo
e o que é depois, tá bom? Para não fazer confusão, tomem cuidado com isso daí. Uma outra coisa que nós podemos fazer também é controlar os espaçamentos entre linhas. Nós controlamos primeiramente o espaçamento entre parágrafos. Agora nós vamos configurar os espaçamentos entre uma linha e outra. Então observe, esse parágrafo ele tem 3 linhas, tá? Cada um dos parágrafos possui 3 linhas, exceto o primeiro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esses 3 parágrafos e eu quero colocar um espaçamento entre linhas. Nessa caixinha aqui que eu apresentei para vocês, vocês têm uma opção chamada espaçamento entre linhas. E aí eu posso escolher espaçamento múltiplo, simples, né? O normal é o simples, uma linha e meia, espaçamento duplo, pelo menos, aí eu posso especificar quantos pontos que eu quero aqui, tá? Exatamente múltiplos. Vamos colocar um espaçamento de uma linha e meia, olha lá, eu selecionei, dou um OK. Olha aí, pessoal, vocês estão percebendo que o espaçamento foi alterado? Deixa eu tentar diminuir para vocês enxergarem bem. Vou colocar um espaçamento ainda maior. Vou colocar no espaçamento duplo. Olha lá, está aumentando. Tá? Geralmente esse recurso é utilizado em monografias de universidades, faculdade. O orientador do TCC costuma falar, olha, eu quero que o seu trabalho tenha um espaçamento de uma linha e meia ou 2 linhas. Aí ele vai pedir para vocês qual que é a configuração. Para fazer essa configuração é só vir aqui nessa caixinha parágrafo. Muito importante saber trabalhar com os parágrafos no Word, pessoal. André, se eu colocar exatamente, vamos ver aqui o exatamente, ele está falando aqui, você quer 12 pontos, vamos colocar aqui 18 pontos, vamos ver o que acontece. Olha lá, ó, opa, houve uma redução aí, né? O pontos é um pouquinho menor que linhas. Então vamos lá, vamos aumentar um pouquinho mais. Vou colocar 26 pontos, tá? Espaçamento entre 26 pontos. Olha lá, foi aumentando. Então percebam, pessoal, a gente consegue fazer essas configurações aqui nos espaçamentos. Tudo bem? Vou deixar o simples mesmo, ó. Coloquei o simples, dou um OK. Olha lá, voltou ao normal. Tá bom? André, mas parece que existe um botãozinho que também faz esse controle. Sim, pessoal. Tem um botãozinho ali na seção parágrafo que faz esse controle. Onde fica esse botãozinho aqui? Tá aqui, ó, pessoal. Olha o botãozinho. Espaçamento de linhas e parágrafos. As opções numéricas, elas falam sobre o espaçamento de linha. E as duas últimas linhas, os 2 últimos textos aí, as 2 últimas linhas, falam sobre adicionar espaço entre parágrafos ou remover. Tudo bem? Vamos primeiro, ó. Ele não tem muitos recursos. Tá? Os recursos são apenas esses, né? Ah, eu quero aumentar o espaçamento depois ou antes. Aí você tem que abrir aquela caixa de diálogo. Mas aqui, ó, vamos observar. Eu vou selecionar aqui a opção remover espaço depois do parágrafo. Olha lá, pessoal. Eu só não selecionei o primeiro, ele não tirou o espaço, né? Eu só tirei os espaços desses parágrafos que estavam selecionados. Ah, André, eu quero voltar a colocar os espaços. Eu vou voltar nessa caixinha aqui, ó, e posso marcar adicionar espaço antes do parágrafo, tá bom? Só que olha o que aconteceu, pessoal. Parece, vocês devem estar se perguntando, André, esse espaçamento está maior, né? O espaçamento ele está um pouquinho maior mesmo. Vamos abrir a caixinha aqui, vamos ver que está 8 pontos mesmo. Abrir a caixinha. Olha o que ele mostrou aqui, ó, pessoal. Ele criou um espaçamento antes de cada parágrafo de 12 pontos. Tá? E aí, André, o que eu faço para voltar ao normal? Vamos lá. Eu vou colocar aqui 8 pontos. Vamos colocar 8 pontos, que é o padrão dele. E aqui 0 pontos. Tomem cuidado, pessoal, que ele faz essa desconfiguração mesmo quando você mexe aqui pelo botãozinho. Tá? Então você tem que ficar muito atento. Dei um OK. Perfeito, pessoal. Criou o espaçamento entre 8 pontos. Será que está entre todos os parágrafos? Vamos ver, ó. Olha lá. Eu tenho espaçamento de 0,8. Esse é o padrão do Word. Tudo bem? Então, cuidado, gente. Se você mexer no espaçamento aqui, ó, né? Ah, eu tirei o espaçamento, depois eu coloco de novo, ele fica maior, tá? Ele fica maior. Como é que eu sei disso, né, que ele ficou maior? Porque eu vou abrir aqui a caixinha de diálogo e ele mostra, ó, que ele tem um espaçamento antes de 12 pontos. É só tirar, ó, 0
e aí fica o padrão dele. O padrão dele são esses espaçamentos de 8 pontos. Tudo bem? Pessoal, na caixinha também eu posso controlar o espaçamento entre linhas, que é aqui, ó, uma linha e meio, ó, 1.15, 1,5, 2, 2,5, 3, tá bom? Aí vai conforme o orientador do TCC informar para vocês. Ou conforme o texto também, né? Muitos textos aí na área de direito, de advogados, eles costumam usar o espaçamento, contratos de advogados, eles costumam fazer esses espaçamentos entre linhas. Então você tem que ter um olhar clínico e observar qual que é esse espaçamento. Tudo bem? Como é que você consegue configurar esses espaçamentos? Ou clica no botãozinho na caixa de diálogo aqui, ó, configurações de parágrafos, ou então vocês podem estar clicando nesse botão espaçamento de linha e parágrafo. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham compreendido esses espaçamentos e nos vemos em uma próxima aula. Um abraço a todos.